Olá galera, tudo bem? Aqui é o Paulo e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a minha vida financeira e como eu conheci o curso do Perfil Investidor. Antigamente, antes de eu iniciar o curso, eu não tinha nenhuma noção financeira, no entanto que minha vida era uma bola de neve, sempre endividado, nunca sobrava dinheiro para nada, né? Nunca conseguia alavancar em nada. E aí, com o tempo, eu fui assistindo alguns vídeos no YouTube sobre investimentos e conheci o canal do Perfil do Investidor, o Lucas. E aí eu vi ele falando a respeito de se guardar, ter uma reserva de emergência, falando a respeito de como investir na Bolsa de Valores, que não era o bicho de sete cabeças, como eu sempre imaginei. E aí, nesse meio período, assistindo os vídeos, tudo, vendo, eu decidi fazer um curso e comecei a procurar na internet curso. E foi exatamente nesse período que o Lucas lançou o curso dele. E aí eu me inscrevi e falei, não, vou unir o útil ao agradável, vou aprender um pouco mais sobre investimento. E no curso eu aprendi, né, a me organizar financeiramente, a ter uma reserva de emergência, a investir e tudo de uma forma bem didática e prática. O curso é excelente, né? Estou tendo experiências muito boas. Nesse período, né, eu consegui liquidar todas as minhas dívidas, não só eu, mas como a minha esposa também, né? E aí a gente começou a se organizar, já temos hoje a nossa reserva de emergência e começamos a fazer pequenos investimentos em ações e no FIIs. Hoje eu posso dizer que financeiramente minha vida está caminhando, está melhor, né? Graças ao curso, ao Lucas, a toda essa equipe que trabalha com ele. Valeu, galera! Pessoal do Investidor Ativo, eu estou mandando esse vídeo por e-mail aqui para vocês. Eu quero muito que o Lucas veja esse e-mail, que eu quero agradecer de coração como vocês estão me transformando. A vida inteira, desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre ganhei bem, mas nunca sobrou dinheiro. E todo pouco dinheiro que sobrava eu colocava na poupança. Desde que eu comecei a fazer o curso, minha mentalidade mudou de tal maneira, primeiro que o Lucas ensinou pra gente como que é a mentalidade, né, do investidor, por que não sobra dinheiro para algumas pessoas, não adianta você ganhar 20 mil se você gasta 30 e etc. E conseguiu mudar a minha cabeça quanto a isso. E hoje, além de estar sobrando muito dinheiro todos os meses, eu estou fazendo uma carteira de investimento, eu consegui fazer uma carteira de investimento sensacional por enquanto. Eu até mandei para vocês a foto de como está minha carteira de investimento. Então esse vídeo aqui é rapidinho, só para agradecer a transformação que todos vocês estão fazendo na minha vida. Obrigado, Lucas, de coração, cara. E continua fazendo esse trabalho maravilhoso que você está fazendo, que eu tenho certeza que você está mudando não só a minha vida, mas muitas vidas. Você deve receber muitos depoimentos, mas eu estou mandando esse vídeo para vocês só para agradecer, assim, de coração, de verdade. A Dalila, eu tenho 27 anos, sou dentista, formada há 4 anos e meio. Eu ainda não tenho um consultório, sempre trabalhei para os outros, no início ganhava pouco. Depois comecei a fazer especialização, que exigia um investimento todo mês. Depois, no final do ano passado, eu terminei a especialização e daí eu consegui começar a guardar dinheiro. Posso dizer que eu tenho o privilégio de ter vindo de uma família que sempre me ensinou a guardar, a economizar. Acho que isso é muito importante. E eu sempre tive esse ensinamento desde casa, isso já me ajudou muito. Daí eu comecei a guardar dinheiro, a procurar mais sobre investimento, pesquisar mais, ver vídeo no YouTube, seguir vários perfis. Daí eu conheci o Lucas, fiquei sabendo do curso dele, me inscrevi, comecei a fazer, tá me ajudando muito. Eu estou investindo mensalmente, fazendo aportes mensais em renda variável. Com o curso eu aprendi como analisar as empresas, como comparar as empresas do mesmo setor, como investir de uma forma mais segura, sempre pensando a longo prazo. E com isso eu espero conseguir obter meus objetivos. E eu ainda tenho que terminar o curso, mas está sendo muito bom, a didática é muito boa, vale muito a pena, recomendo. Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Aqui é o Lucas e esse é o episódio 3 da série Aprendendo a Investir.
Durante essa série, eu tô te entregando um passo a passo prático para você começar a investir do zero e ter absoluta clareza do que precisa fazer a partir de agora para atingir a sua independência financeira. Você está aprendendo a montar a sua carteira de investimentos sozinho, sem depender da opinião de ninguém. Mas mais do que isso, eu tô te ensinando a usar os investimentos para você ter o que realmente importa. Dinheiro? Também, mas aqui eu tô falando de tempo, o bem mais valioso que existe. Com mais tempo, você pode ter mais liberdade para ficar com as pessoas que você ama, poder se dedicar àquele hobby que você tanto gosta ou mesmo cuidar mais da sua saúde. Nesse episódio, a independência, eu vou te ensinar 100% na prática como analisar os melhores fundos imobiliários para que você tenha uma renda todos os meses sem precisar trabalhar e assim tenha mais tempo e liberdade para fazer o que te faz feliz. Só relembrando tudo que você aprendeu nessa série, no primeiro episódio eu te revelei como sair do ciclo trabalhar, ganhar, gastar, o que são investimentos, quais são as 3 fases da jornada rumo à independência financeira e como criar na prática um mecanismo que proteja você e sua família da falta de dinheiro. No segundo episódio, eu te mostrei um método para acelerar a construção do seu patrimônio. Afinal de contas, você precisa dele para atingir a sua independência financeira. Então, você viu o passo a passo de como encontrar as melhores ações da bolsa, desde comparar as empresas até entrar no aplicativo da corretora e investir de verdade. Ao longo dos episódios, eu fiz investimentos reais com meu próprio dinheiro para que você compreendesse exatamente como tudo funciona. E eu não podia deixar de agradecer, também por todos os comentários, elogios, agradecimentos que muitos de vocês me mandaram nos comentários nos últimos episódios. É muito bom ver que vocês estão tendo resultados. Como você viu, a sua jornada rumo à independência financeira é composta por 3 fases. E nos episódios anteriores você já aprendeu sobre 2: proteção e construção de patrimônio. A última fase é o destino da nossa jornada, viver de renda. É nessa fase que o dinheiro vai trabalhar não apenas para você, mas sim por você. Ou seja, os seus investimentos vão te gerar uma renda suficiente para bancar o seu estilo de vida sem que você precise trabalhar. Nesse caso, você pode migrar boa parte dos seus investimentos para os fundos imobiliários, porque eles vão te gerar uma renda todos os meses. Mas então, para você entender sobre os fundos de investimento imobiliário, conhecidos também como FIIs, você precisa entender, primeiramente, o que são fundos de investimento. Imagine que um grupo de pessoas decide juntar determinada quantia de dinheiro. Aí eles contratam um gestor, um profissional, para administrar aquele patrimônio. Para isso, pagam uma determinada taxa para esse profissional que tem a tarefa de definir o que vai ser feito com aquele valor investido. Quanto melhor for o trabalho dele, fazendo bons investimentos, mais as pessoas vão ganhar e mais ele vai ganhar, dado que a remuneração dele depende disso. Bom, falando dessa maneira, parece um péssimo negócio. E de fato, para alguns fundos de investimento, Acontece que os fundos de investimento imobiliários possuem algumas características peculiares que os tornam realmente muito atrativos. Como o próprio nome indica, fundos imobiliários são investimentos que investem diretamente no mercado imobiliário, por meio de imóveis, por exemplo. A lógica acontece assim: o investidor compra cotas do fundo imobiliário na bolsa de valores, do mesmo jeito que compra uma ação. Esse fundo imobiliário, com o recurso captado, compra imóveis como shoppings, hospitais, prédios corporativos, galpões, etc. Na maioria dos casos, o fundo coloca esses imóveis para alugar e esse aluguel depois é distribuído para os investidores mensalmente em forma de rendimentos. Agora, é interessante comparar os fundos imobiliários com os imóveis físicos. O brasileiro teve durante muito tempo, e ainda tem a cultura de investir em imóveis para alugar. Acontece que, de fato, isso já foi uma boa opção, porque na época o acesso à bolsa e a outros produtos financeiros era muito difícil. Só que os tempos mudaram. Hoje você está tendo acesso ao conhecimento de maneira gratuita e pode investir em poucos minutos pelo seu celular. Comparando os fundos imobiliários com os imóveis físicos, a gente pode encontrar diversas vantagens que comprovam que os FIIs são a melhor opção. Boa liquidez. Então, diferente de imóveis que você pode levar meses para vender, os fundos imobiliários podem ser vendidos em segundos ou minutos. Investimento inicial baixo. Se você quiser receber aluguéis de imóveis físicos, você precisa comprar pelo menos uma kitnet, que vai te custar aí uns 100 mil reais. Já nos fundos imobiliários, você pode começar a receber os aluguéis a partir de uma única cota, que muitas vezes te custa aí na média de 100 reais. Pouca burocracia. Se você já comprou um imóvel, sabe quanta papelada precisa regularizar no cartório e quanto isso é burocrático.
Com fundos imobiliários, quem cuida disso tudo é o gestor. Você não precisa assinar nenhum papel. Boa diversificação. Para ter uma diversificação investindo em imóveis físicos, você precisaria ter dinheiro para comprar pelo menos 5 ou 10 imóveis. Ou seja, milhões de reais. Já nos fundos imobiliários, com apenas uma cota, você já vai estar diversificado, tendo parte de todo o patrimônio do fundo. Pode ser, por exemplo, 20 shoppings espalhados pelo Brasil. Baixo risco de vacância, que é quando o imóvel fica desocupado. Se você possui um único imóvel físico, caso o morador desocupe, você vai ficar sem receber aluguéis até encontrar um novo morador. Isso não acontece nos fundos imobiliários porque os imóveis são alugados para vários inquilinos. Então o risco de todos eles desocuparem ao mesmo tempo os imóveis é baixíssimo. E baixo risco de inadimplência. O seu Madruga é um personagem do Chaves que ficou eternizado por seu inquilino que não paga os aluguéis para o seu barriga. Felizmente, o risco disso acontecer em um fundo imobiliário é muito baixo, porque os inquilinos são grandes empresas e os contratos de aluguéis são muito rígidos, o que diminui muito o risco de inadimplência. Mas então, quais são os principais tipos de fundos imobiliários? O primeiro tipo são os fundos de renda ou fundos de tijolo. Eles são focados na aquisição de imóveis para alugar e distribuir renda aos cotistas, ou seja, aos investidores. Esse tipo de fundo imobiliário é o principal e mais seguro. Ele possui segmentos de shoppings, lajes corporativas, logística, hospitais, comércio, residencial, educacional, hotéis, agências bancárias, enfim, muitos. Alguns exemplos são o HGLG11, HGRU11 e KNRI11. O segundo tipo são os fundos de desenvolvimento. Eles compram imóveis na planta ou em construção, esperando que se valorizem na entrega para poder vendê-los. É um tipo de fundo imobiliário que tem um potencial de valorização maior, mas que, por outro lado, é mais arriscado, porque pode ter atrasos na obra, erros no orçamento, enfim, embargos e todas essas coisas. Alguns exemplos são o TOUR 11, CTXT 11 e KNRE 11. Tem também os fundos de papel ou fundos de recebíveis imobiliários. Eles investem em ativos de renda fixa voltados ao setor imobiliário, como por exemplo os CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, LCIs, Letras de Crédito Imobiliário, e LHs, Letras Hipotecárias. Tem algumas vantagens de se investir em fundos imobiliários desse tipo, ao invés de investir diretamente nesses ativos de renda fixa. As principais são o baixo custo inicial, alta liquidez e alta diversificação. Alguns exemplos de fundos de papel são o VGIP11, XPCI11 e BCRI11. O quarto tipo de fundos imobiliários são os fundos de fundos, chamados também de FOFs, Funds of Funds. Esses fundos investem em cotas de diversos outros fundos. A grande vantagem deles é a diversificação, mas a desvantagem é a dupla taxa de administração, porque você vai pagar a taxa para esse fundo e indiretamente para os fundos que ele investir. Mas ainda assim é uma ótima maneira de você estar bem diversificado com um valor bem baixo. Alguns exemplos são BCFF11, XPSF11 e BPFF11. E o último tipo são os fundos híbridos, que são aqueles que podem ser compostos por todos os segmentos de fundos imobiliários. Ou seja, não são direcionados majoritariamente para um determinado tipo. Eles podem ter todos os outros tipos juntos. Imóveis para renda, recebíveis imobiliários, cotas de outros fundos, empreendimentos em desenvolvimento e por aí vai. Alguns exemplos são BRCR11, MFII11 e RECT11. Agora que você conheceu os tipos de fundos imobiliários que existem para investir, vou te mostrar o passo a passo de como analisar e escolher os melhores para que você tenha uma renda todos os meses sem precisar trabalhar. Bom, o primeiro ponto para analisar são os imóveis do fundo. São shoppings, hotéis, hospitais, lajes corporativas, galpões logísticos. Esse fundo é monoativo, ou seja, investe em apenas um único imóvel, ou é multiativo, que investe em 2 ou mais imóveis. Sempre opte por fundos multiativos para você ter mais diversificação e menos risco. O segundo ponto é a qualidade desses imóveis e a classificação deles. São novos, são bem cuidados, são bem localizados? Existem alguns tipos de imóveis em que a localização é o ponto mais importante, como por exemplo os galpões logísticos. Em seguida, veja se há possibilidade de segundo uso. Ou seja, caso o inquilino saia do imóvel, vai ser fácil adaptar aquele espaço para um próximo inquilino. Porque, por exemplo, existem alguns galpões industriais que são feitos sob medida para uma determinada empresa.
Então, no caso de um galpão ocupado por um frigorífico, talvez o segundo uso seja difícil de se adequar para uma montadora de veículos e vice-versa. O próximo ponto é conhecer quem são os inquilinos. Quem é que está alugando os imóveis? São grandes empresas? Ele é um ativo multi-inquilino, ou seja, que tem 2 ou mais inquilinos, ou ele é um ativo mono-inquilino? A minha recomendação é que você também sempre invista em ativos multi-inquilinos, para que você tenha uma boa diversificação dos inquilinos e assim diminua o risco de inadimplência. Depois, você precisa conhecer os riscos do setor. Então, por exemplo, o setor hoteleiro sofre de uma sazonalidade diferente do setor de lajes corporativas. Então, a pessoa que aluga uma laje corporativa para escritórios vai ter renda o ano todo. Diferente do caso dos hotéis, em que há um pico durante a alta temporada e depois cai bastante. Outro ponto para se analisar é a rentabilidade. Lembrando que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, mas é muito importante você avaliar se houve um ganho de capital e se esse fundo imobiliário vem se valorizando ou não. Além disso, é legal ver se vem aumentando o número de investidores dele e quanto ele tem distribuído de rendimentos ao longo do tempo, se esses rendimentos são estáveis ou não. Em seguida, você precisa analisar o tipo de contrato que esse fundo possui com os inquilinos para entender quais serão os possíveis impactos na sua renda futura. Se ele tem contratos típicos, que tem um prazo de 5 anos, geralmente há uma revisão do valor principal no 3º ano. Se os contratos forem atípicos, que tem um prazo geralmente de 10 anos, com opção de renovação por mais 10, tem reajustes anuais por um indexador e não a revisão do valor principal. Nesse tipo de contrato, caso haja rescisão e o inquilino desocupe o imóvel, vai haver a vacância física, mas não a vacância financeira. Isso significa que mesmo fora do imóvel, o inquilino vai ser obrigado a pagar os aluguéis vincendos, ou seja, os que ainda faltariam para pagar até o fim do contrato. E por fim, existem os contratos de participação, que acontecem no caso dos shoppings. Esse contrato tem um prazo de 5 anos, acontece um reajuste por um indexador, revisão no 3º ano e, como o próprio nome diz, tem a participação definindo o maior valor entre o aluguel fixo que foi negociado e a porcentagem do faturamento, dependendo da época do ano que houve maior quantidade de vendas pelo lojista. Depois de conhecer o fundo, o administrador e o patrimônio, agora, por fim, o último ponto que você precisa analisar é a relação preço e valor patrimonial, representada pelo indicador P sobre VP, preço da cota do fundo sobre o valor patrimonial da cota. Ele indica se o preço que está sendo negociado aquele fundo está caro ou barato em relação ao valor que ele tem em patrimônio efetivamente. Por exemplo, você sabe que sua casa vale R$500 mil, só que no mercado ela está sendo negociada a R$600 mil. Nesse caso, você tem um preço P, R$600 mil, sobre o valor patrimonial VP, R$500 mil. Então, 600 dividido por 500 é igual a 1,2. O P sobre VP, no caso aí, é de 1,2. Então, dessa maneira, a sua casa estaria valorizada. Porém, se por outro lado ela estivesse sendo negociada a R$400 mil, seria P 400 sobre VP 500 mil, resultando em 0,8. Nesse caso, ela estaria desvalorizada em relação ao seu preço justo. Para você ter uma noção, você deve sempre esperar um P sobre VP próximo a 1. Esse indicador é bom para você analisar, inclusive, se existe uma perspectiva de você ser remunerado investindo nesse fundo, não só pelo recebimento dos rendimentos mensais dele, como também pela valorização das suas cotas. Mas nunca analise isoladamente esse indicador. Sempre compare todos os outros aspectos da sua análise para efetuar a compra de um fundo imobiliário. Bom, é realmente muita coisa que precisa ser analisada, mas não é porque você está comprando algumas cotas do fundo que sua análise deve ser mal feita. Qualquer coisa que você vai comprar, seja um celular, um notebook, por exemplo, você não pesquisa muito antes de escolher? Pô, você está investindo seu dinheiro e é lógico que você não quer investir em algo que não vai te trazer um retorno. Então, para isso, você precisa conhecer bem sobre determinado ativo para fazer boas escolhas de investimento, fechou? Tendo compreendido todos esses pontos que devem ser considerados em uma análise para escolher os melhores fundos imobiliários, eu vou colocar em prática todos eles agora. Então, vem comigo. Bom, então vamos entrar aqui no aplicativo do Trademap, a gente clica na aba Ações. Lucas, por que Ações? Não sei, eles fizeram assim. Então a gente clica aqui na aba Ações e para encontrar os fundos imobiliários, ali em cima onde está escrito FIIs, tá? Você vem aqui, ó, vai encontrar lá em Classes, do lado de Índices, onde está escrito o botãozinho de FIIs, você clica, você vai cair aqui. Agora, o que você precisa fazer? Você vem aqui nesse filtro, tá? A gente vai marcar aí na edição.
A gente vem aqui nesse filtro que está do lado direito superior. E aí vamos escolher primeiro aqui em relação a público. Bom, imagino que a maioria de vocês sejam investidores em geral, que é o quê? Todo mundo. A gente tem essa outra opção de investidor profissional, que é quem tem certificações do mercado financeiro, investidor qualificado, que tem mais de R$1 milhão investido. Então, enfim, vamos colocar aqui investidor em geral. Vamos selecionar um segmento. Então, por exemplo, vamos procurar fundos imobiliários de renda. E eu vou aumentar aqui o meu filtro de patrimônio do fundo imobiliário, porque eu não quero investir em qualquer biboquinha, eu vou colocar ali pelo menos R$1 bilhão de patrimônio. Então, clique em OK e pronto, ele já selecionou alguns fundos imobiliários aqui para essa minha análise. Vamos analisar então primeiro o HGRU11. A gente toca nele e aí em primeiro lugar a gente tem acesso a esses gráficos. Beleza, se você for passando aqui para o lado, você vê o desempenho das cotas dele, né? Quanto que subiu no dia, quanto que subiu ontem, na semana, no mês, no ano, enfim. Mas o principal que a gente vai analisar não é aqui, é mais embaixo para ver os detalhes desse fundo. Então a gente vê aí quem que é o gestor, é o Credit Suisse, que já é famoso na gestão de vários fundos imobiliários, tá bom? A gente vê qual que é o tipo, é um tipo Ambima de renda, beleza? Qual que é o segmento? Híbrido, como eu expliquei para vocês ali. Se vocês forem passando para o lado, vocês podem ver o objetivo do fundo, quem é o administrador, e-mail, telefone. Por quê? Porque quando você investe em um fundo, o gestor ele é obrigado por lei a te atender, a tirar suas dúvidas e tudo que você queira perguntar para ele, beleza? Então, aqui tem essas informações para contato aí do investidor com o gestor. Em seguida, a gente vê essa parte de proventos, ou seja, quantos rendimentos esse fundo vem distribuindo para os cotistas nos últimos meses. Então, a gente pode ver aqui nos últimos 3 meses 1,75%, nos últimos 12 meses 7%. Gente, 7% é muito. A renda fixa está pagando 3,5%. Então, realmente é um fundo que distribui bastante. A gente pode ver, só um detalhe muito importante, os fundos imobiliários são obrigados por lei a distribuir 95% do seu lucro líquido para os cotistas, ou seja, ele não vai ficar segurando o lucro não, ele distribui mensalmente para os investidores, beleza? Outras informações sobre o fundo, a gente vê aqui patrimônio líquido, 2,2 bi. Olha só que a gente vê ali mais embaixo, P sobre VP, que eu acabei de falar, de 1,02. Então a relação de preço para valor do patrimônio está muito próxima de 1. Então está um valor aparentemente justo pelo que está sendo cobrado aqui. A gente vê que ele tem 124 mil cotistas, bastante gente. A gente vê relação quanto ele tem de caixa. E olha só, mais para frente aqui, a parte de propriedades. Gente, esse fundo tem 81 imóveis. Imagina quanto dinheiro você precisaria ter para ter 81 kitnets, que fossem kitnets. Aqui, com o fundo investindo R$ 116,45, você vai ter parte de 81 imóveis, tá? No total, a área aqui dos imóveis, 238 mil metros quadrados. Vamos dar uma olhada aqui nesse mapa que eu acho fantástico que o Trademap traz, de onde estão esses imóveis e quais são esses imóveis. Bom, a gente pode ver aqui que ele tem Pernambucanas, Olímpia, Pernambucanas, Osasco, IBMEC, então inclusive um abraço pro pessoal do IBMEC, que eu fiz minha pós-graduação, Walmart, Indianápolis, Walmart, Sam's Club, enfim, olha a quantidade, tem edifícios, tem o prédio da Estácio, que é uma empresa de educação, universidades aqui, tem muita coisa. Olha a quantidade. E é interessante ver também, pessoal, que aqui a gente já tem a vacância e a inadimplência. Então, olha só que interessante. Vacância de 0 significa o quê? Ele está 100% ocupado. E a gente tem inadimplência, ou seja, os inquilinos estão pagando ou não estão pagando. A gente pode ver que inadimplência é de 0, ou seja, os inquilinos estão pagando. E se a gente vai descendo, a gente vai vendo aqui, vacância de 0 e inadimplência de 0. Então isso é incrível, tá, pessoal? É incrível ver um fundo imobiliário que tenha realmente resultados tão expressivos assim, em termos de vacância, inadimplência, número de imóveis, rendimentos sendo pagos. Então, enfim, vamos olhar agora aqui a parte dos contratos. Olha só que interessante, o Trademap mostra pra gente quais vão ser os vencimentos dos contratos. E a gente pode ver aqui que todos os contratos, 100% deles, têm vencimento para depois de 36 meses. Isso significa o quê? Previsibilidade.
Isso significa que esses imóveis têm pelo menos 3 anos de contratos aí já firmados, tá? Isso reduz muito o risco de vacância e também de inadimplência. Se vocês quiserem ver mais informações sobre esse fundo imobiliário, vocês podem entrar no site também deles aqui, tá bom? Tem o site imobiliario.cshg.com.br. Vocês vão ver fotos desses imóveis, todas essas coisas. Mas enfim, analisando de forma rápida todos esses indicadores, isso já me representa, já me indica que é uma excelente opção de investimento. Vamos dar uma olhada agora no site deles. Então, entrei aqui no site deles, vou clicar nesses 3 risquinhos, vou entrar em nossos FIIs portfólio. Em seguida, aqui em fundo, eu clico para selecionar o HGRU11. E olha só, já tenho imagens de todos os imóveis deles. Olha só que bacana. Então, eu posso entrar, inclusive, aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui no IBMEC. Tem várias informações, data da aquisição, categoria, localização, área bruta locável, vacância, se tem ou se não tem. Olha só. É muito interessante, tem várias fotos aqui, olha que legal, gente. Então, se você vai, compra uma cota desse fundo, pô, você já é dono de um pedacinho que seja de todos esses imóveis e tem direito de receber proporcional a esse pedacinho o quanto eles ganham com os aluguéis. Então agora eu vou mostrar na prática para vocês como entrar no aplicativo da Rico e comprar esse fundo imobiliário. Lembrando que isso não é uma recomendação e não deve ser encarado dessa forma. É um conteúdo 100% educacional para te munir das condições necessárias de fazer as suas análises e montar a sua própria carteira. Bom, então vou entrar aqui no aplicativo da Rico para fazer isso. Depois vou em investir, renda variável. Em seguida, toque em adicionar ativos. Digite o código de negociação do fundo, por exemplo, HGRU11 nesse caso. Selecione ele. E depois você toca nesse card que apareceu. Dessa maneira você já vai ter a opção selecionada para comprar esse fundo imobiliário. Em seguida, selecione uma determinada quantidade de papéis que você queira. Nesse caso, diferentemente de ações, você não precisa se preocupar entre lote padrão ou no mercado fracionário. Então você não tem que colocar o F no final para comprar apenas uma unidade, beleza? Depois vai em avançar. Confirme se todas as informações estão corretas. E depois toque em gerar ordem de compra. Por fim, coloque a sua assinatura eletrônica e pronto. Sua ordem foi enviada com sucesso. Agora você faz a sua análise, compra um fundo imobiliário e tira esse print me marcando lá no Instagram, @lucas.perfil. Bom, ao longo dos 3 episódios dessa série, eu te ensinei sobre as 3 fases da jornada rumo à independência financeira para que você tenha absoluta clareza do que precisa fazer para atingi-la. A grande diferença entre quem tem resultado e quem não tem é que muitas pessoas cometem o erro de simplesmente começar a investir sem antes fazer tudo isso que eu trouxe ao longo da série. Você pode até pensar que poderia ser mais rápido sair simplesmente investindo sem analisar nada, mas certamente assim você cometeria erros que te custariam tempo, dinheiro e a tranquilidade de saber que você está no caminho certo. Pode ser que você tenha algumas dúvidas mais aprofundadas sobre investimentos em ações, em fundos imobiliários, outros tipos de investimento, como realmente compor uma carteira segura, rentável, diversificada. E o fato é que seria impossível explicar detalhes disso tudo em apenas 3 episódios. Mas, para não te deixar na mão, eu tenho uma proposta para te fazer. O meu método completo está presente no curso Investidor Ativo. Com esse curso, os meus alunos conseguiram em poucos meses quitar todas as dívidas, formar a reserva de emergência, fazer sobrar todos os meses para investir e para ter mais lazer, montar as suas próprias carteiras de investimento sozinho, sem depender da opinião de ninguém, e investir na bolsa de valores de forma segura e rentável. Quanto isso valeria para você? Bom, as aulas foram estruturadas da maneira mais visual, prática e didática possível. Eu já investi mais de R$100 mil em cursos online e eu posso afirmar, eu nunca encontrei nada assim. A gente está vivendo a era da confusão digital. Existe um excesso de informação tão grande na internet que deixa todo mundo completamente perdido. E aí, quando você junta essa confusão da internet com os conceitos complexos dos investimentos, o resultado é inevitável. Você não aprende direito e na hora do vamos ver se sente inseguro, não sabe a hora certa de comprar e vender um ativo, fica com medo de perder dinheiro e por aí vai.
O meu método te ensina o essencial de uma forma que você entende. As aulas são apresentadas nesse formato ilustrado para que você possa acompanhar a linha de raciocínio sem complicações, mesmo que o universo dos investimentos seja totalmente novo para você. É o que eu digo. Você entende o que é isso? E se eu representar assim? Isso acontece porque até hoje a única língua universal que existe não é inglês e não é o mandarim, é imagem. E é por isso que eu utilizo ilustrações no meu método e baseio ele numa parada que se chama Visual Learning, ou aprendizagem visual. Se uma criança entende desenhos, você também vai entender. Então, resumindo, o que eu quero dizer é que se você ainda está tentando aprender a investir, o problema não está com você. O problema está nessa confusão de informação chamada internet. Então, se liga só como toda a jornada do curso foi estruturada cuidadosamente para te dar clareza. No primeiro módulo, o Compreendendo a Jornada, eu te apresento uma visão geral do processo, como eu estou te dando um spoiler aqui, além de conceitos-chave para que você aproveite ao máximo o curso. O módulo seguinte, o 2, é sobre a mente do investidor de sucesso. É por causa desse módulo que os meus alunos dizem que o curso girou uma chavinha na mente deles. É extremamente importante entender como a mente de um investidor de sucesso funciona para que você também seja um investidor de sucesso e alcance todos os seus objetivos. No módulo 3, o de conceitos importantes, você vai aprender de uma vez por todas alguns conceitos que com certeza já ouviu, como independência financeira, inflação, Selic, juros simples e compostos, liquidez, entre outros conceitos, para você ir pegando o jeito desse vocabulário e tudo isso apresentado de um jeito sempre bem tranquilo de você entender, com exemplos do dia a dia, para que você tenha plenas condições de, nos próximos módulos, acompanhar toda a explicação sem grandes problemas. O módulo 4 é o Colocando o Pé na Água. E nele você vai começar a sentir mais como funciona essa questão dos investimentos. Você vai compreender sobre as corretoras de valores, quais pontos deve levar em consideração no momento de escolher qual a melhor corretora para você e vai aprender inclusive como se precaver contra o risco de uma delas vir à falência. Por fim, ainda nesse módulo vão ser abordados os perfis de investidor e as duas grandes classes de investimentos. Em seguida vem o módulo 5, Transformando Sonhos em Metas. Todos nós temos sonhos, mas eu imagino que provavelmente você, ao final de um ano, já definiu várias metas, várias coisas que você gostaria de realizar e no ano seguinte ficou frustrado por não ter conseguido tirar nenhuma dessas coisas do papel. Isso precisa mudar e nesse módulo eu vou mostrar exatamente como transformar esses sonhos em metas que sejam alcançáveis, para que você realmente tenha condições de tirá-las do papel e como você pode usar os investimentos para te ajudar muito nisso. No módulo 6, como sobrar mais dinheiro, você vai ser capaz de fazer um raio-x completo da sua vida financeira. Dessa maneira, você vai poder identificar para onde está indo o seu dinheiro e ter controle de quanto você ganha e quanto você gasta. Além disso, você vai ter acesso a 20 dicas práticas para fazer sempre sobrar dinheiro para investir. Olha, independente de qual seja a sua atuação profissional, seja CLT, funcionário público, empreendedor, empresário ou autônomo, existem N maneiras de potencializar a sua renda. Então, no módulo 7, o Potencializando a Sua Renda, eu vou mostrar como você pode ganhar mais dinheiro. Serão dicas valiosas e específicas para cada um desses perfis. Também ideias práticas de renda extra. Em seguida, começando numa parte mais direcionada aos investimentos, o módulo 8 é o de renda fixa. E nele você vai compreender claramente tudo que envolve o universo dessa classe de investimento. Desde aplicações em títulos públicos, como Tesouro Pré-fixado, Tesouro Selic e Tesouro IPCA+, até os títulos privados, como CDBs, LCs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e debêntures. O módulo 9 é um módulo realmente prático e mão na massa, aplicando tudo que foi aprendido no módulo 8 sobre renda fixa. E para isso tivemos a participação do Vitor, que é o ilustrador aqui do time e que ainda não tinha começado a investir. Essas aulas foram basicamente uma mentoria documentada para que você veja o passo a passo, clique a clique, como que uma pessoa que talvez esteja na mesma situação que você faz para organizar a sua vida financeira e começar a investir. Em seguida, começamos com o módulo de renda variável, falando sobre ações. E com o conteúdo que é abordado nesse módulo, você vai finalmente compreender o que de fato é a Bolsa de Valores, como tudo funciona e também vai aprender a analisar uma ação para escolher as melhores oportunidades da Bolsa. Assim, você vai ter plenas condições de montar a sua própria carteira, uma carteira segura e rentável, com as ações vencedoras no longo prazo e o melhor, sem depender de ninguém.
E aí, no módulo seguinte, como se não bastasse todo o conteúdo do módulo 10, você vai ter acesso a um conteúdo 100% prático, mão na massa, como foi no módulo 9, só que agora focado na renda variável, mostrando clique a clique como fazer para investir na bolsa de valores, desde a criação de uma conta na corretora, análise de várias ações, até investir pelo home broker. Progredindo com o aprendizado sobre renda variável, no módulo 12 você vai aprender tudo sobre fundos imobiliários, os FIIs. Quais tipos existem, quais são as vantagens, desvantagens, como analisar esse investimento para identificar as melhores opções do mercado e como ter sucesso investindo neles. Já no módulo seguinte, o 13, você vai ver a aplicação de todo o conhecimento sobre fundos imobiliários na prática, 100% mão na massa. Desde analisar tudo passo a passo até investir no home broker. O módulo 14 é sobre tópicos complementares e nesse módulo serão abordados outros tipos de investimento disponíveis no mercado para diversificar a sua carteira, como por exemplo, fundos de investimento, COI, criptomoedas, ETFs, previdência privada, seguro de vida e investimentos no exterior. Módulo 15 é o de contabilidade. Talvez você ache complexo estar em dia com a receita e não queira ter problemas, por exemplo, de ter o seu CPF bloqueado. Então, nesse módulo, eu vou te apresentar tudo o que você precisa fazer para ficar tranquilo com isso e não ter dor de cabeça na hora de fazer a sua declaração anual de imposto de renda. Você vai ter plenas condições de fazer isso sem precisar de contador. Consolidando todo o aprendizado dos módulos anteriores, no módulo 16, administrando todo o patrimônio, você vai compreender como adequar sua carteira de investimentos ao seu perfil de investidor e aos seus objetivos de curtíssimo, curto, médio e longo prazo, além de saber exatamente como rebalancear sua carteira com aportes mensais. E por fim, no módulo 17, você vai ter acesso a tutoriais práticos da melhor ferramenta para o investidor, o Trade Map. As aulas são divididas entre a versão mobile e a versão desktop para que fique bem claro e assim você possa usufruir do acesso ao plano exclusivo, um bônus que você vai receber ao adquirir o curso. Ah, Lucas, mas eu tenho pouco dinheiro para investir. Olha, é justamente porque você tem pouco dinheiro que você precisa aprender a usar ele da forma correta. Se você tivesse dinheiro sobrando, talvez até pudesse ser cabeça dura para aprender com seus próprios erros. Mas se não está sobrando, definitivamente você precisa de orientação e é isso que você vai ter no meu curso. Ah, Lucas, mas eu tenho medo de perder dinheiro investindo. Olha, é justamente porque você não quer perder dinheiro que você precisa de orientação. É fato, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece e com o conteúdo que você vai aprender aqui no curso, você vai ser capaz de aprender exatamente como investir da forma correta para que você não perca dinheiro. Ah, Lucas, eu já invisto. Esse curso é para mim também? Olha, ele é para você iniciante, intermediário ou avançado. Para você que é iniciante, você vai ter plenas condições de cuidar melhor do seu dinheiro e investir mesmo que você nunca tenha tido contato com os investimentos. Para você que é intermediário, você que já começou a investir, mas quer ter mais segurança, mais clareza para montar a sua carteira de investimentos, esse curso é para você. E é para você também que é avançado, você que já investe há um tempo, mas quer aprimorar a sua tomada de decisão para aumentar a sua rentabilidade e ainda poder tirar as suas dúvidas diretamente comigo. Ah, Lucas, mas é que eu não tenho muito tempo para acompanhar. Bom, se você estiver pensando que isso seja um impeditivo para você fazer o curso, fica tranquilo. Eu entendo que seu tempo é corrido e eu te garanto que você não vai precisar ficar na tela do computador ou do celular o dia inteiro para aprender ou para investir. É justamente porque você não tem tempo que você precisa de um passo a passo direto ao ponto e dividido em aulas curtas. Na faculdade, a gente está acostumado a ter aulas de 50 minutos ou mesmo 1h40. No meu curso, as aulas têm de 5 a 15 minutos. Então assim, você vai aprender a cuidar dos seus investimentos sem comprometer a sua rotina em nada, podendo assistir em qualquer momento livre que você tiver. Além disso, você vai ter 2 anos de acesso, então mesmo que você só assista 1 hora por mês, você vai conseguir concluir o curso que tem um total de 20 horas. Todos os meses, mais de 500 mil de pessoas consomem meus conteúdos nas redes sociais e eu já recebi milhares de mensagens de agradecimento por tê-las ajudado a investir e ver o dinheiro trabalhando para elas. Muitas pessoas atribuem tudo isso à forma didática como eu abordo os investimentos, sem enrolação, sem termos complicados, direto ao ponto, usando exemplos do dia a dia e mostrando na prática como tudo funciona. E essa metodologia está 100% organizada no meu curso Investidor Ativo. Tudo isso para você ter um caminho simples, não cometer os mesmos erros que eu cometi lá atrás e dar o seu primeiro passo rumo à liberdade financeira. Bem, eu estou muito feliz em compartilhar tudo isso aqui com você, mas nesse momento você está diante de uma encruzilhada e você tem 3 caminhos possíveis a seguir.
primeiro caminho é ignorar tudo que eu te falei ao longo desses 3 episódios e voltar a viver a sua vida como você sempre viveu, continuar se sentindo inseguro na hora de investir, sem conseguir se organizar financeiramente e acabando não realizando seus objetivos de curtíssimo, curto, médio e longo prazo. Esse é o caminho que a maioria das pessoas escolhe, tá? Porque simplesmente é o mais fácil, porém é o mais doloroso. O segundo caminho é o de entender que isso muda a sua vida, mas achar que você consegue aprender sozinho, vendo vídeo na internet, seguindo vários influenciadores, lendo relatórios e etc. Olha, eu te respeito por isso, porque eu mesmo comecei assim. Acontece que você não vai encontrar sequência nos conteúdos da internet e, além disso, vai dar de cara com uma quantidade tão absurda de informação que certamente você vai travar numa coisa chamada paralisia da escolha. O terceiro e último caminho é o que os meus alunos trilharam. É o caminho ao mesmo tempo da humildade e do esforço. Humildade por entender que você não sabe tudo e que ter alguém te guiando de onde você está até atingir seus objetivos financeiros é muito mais fácil, mais rápido e mais barato. E esforço, porque sem isso nada é possível, né? Por conta dessa decisão, em poucos meses, meus alunos quitaram suas dívidas, formaram suas reservas de emergência, já passaram a investir na bolsa, não de qualquer jeito, mas sim do jeito certo, do jeito seguro e rentável, do jeito que funciona. Mas não adianta, eu sei que só uma pequena porcentagem de vocês aí vai tomar a terceira decisão, o terceiro caminho. O caminho de enfrentar as desculpas e fazer algo realmente efetivo para mudar a própria vida financeira. Se você é uma dessas pessoas, pode contar comigo, com a minha equipe e com uma comunidade de alunos que tem a mesma humildade que você e esse mesmo esforço para transformar a própria vida. Agora, vamos para 3 recados muito importantes. Recado 1. Para você conseguir desbloquear o material completo que eu tinha falado, o último dígito do código é o número 7. Se ao longo dos últimos episódios você anotou os dígitos que foram revelados, agora você pode desbloquear o arquivo da série que vai ser enviado lá no grupo do WhatsApp. Recado 2. No próximo domingo, depois de amanhã, dia 30/5, eu vou fazer uma live às 19 horas para tirar todas as suas dúvidas sobre os assuntos dos episódios da série e para falar sobre o meu curso. E eu tenho uma novidade. Eu resolvi presentear um de vocês que estão comprometidos em aprender a investir e que estão aqui acompanhando a série com uma vaga do meu curso. Eu vou sortear uma vaga de graça, beleza? Então é o seguinte, ó, eu vou enviar nos grupos do WhatsApp e na comunidade do Facebook um formulário para você se inscrever no sorteio. É simples, nome, e-mail e telefone, só. Mas atenção, você precisa se inscrever até 17h59 de domingo e estar presente na live. Caso você não esteja lá, você vai perder o direito de ganhar o curso e eu vou sortear de novo, beleza? E recado número 3. Na segunda-feira, dia 31/5, às 7 horas da manhã, eu vou abrir oficialmente as inscrições para a turma 4 do curso Investidor Ativo. Você também vai receber no seu e-mail e no grupo do WhatsApp um link para garantir a sua vaga. Então eu recomendo fortemente que você coloque um despertador às 6h50 e fique atento ao grupo. E ó, caso você não ganhe o sorteio no domingo, não precisa ficar triste, tá? Porque todo mundo que comprar o curso na segunda-feira até 23h59 vai ter 30% de desconto. E se deixar para depois, vai pagar mais caro. Não adianta me mandar mensagem, porque toda vez é isso, eu recebo mensagem dos atrasados e eu não abro mão, eu não faço exceção, porque eu sempre fui e sempre vou ser justo com quem está comprometido comigo. Enfim, muito obrigado pela sua participação aqui na série e eu te vejo na live de domingo. Forte abraço. Same movie again. Windows and doors can't keep me in. I feel my heart underneath my skin. Stack up those dreams, won't let them go. Some way, somehow my day will come. This is my time, gonna light it up. Stepping out into the unknown. Stepping out, oh, stepping out to whatever's coming on. Stepping out, I'm a man on fire. Sounds crazy, but I never lose. Oh, you know I'm gonna give it all I got. Do what I came to do. I'm a man on fire, and my day is overdue. This burn is never gonna stop. Do what I came to do. I'm a man on fire. But back to the wall is how I live my life. I risk it all, put it on the line, then blow it up every
every single time.